Bem-vindo ao FUCast, Conectando Negócios, o podcast oficial da FUCAP. Meu nome é Fabrício Bravin e do meu lado, meu amigo e co-host, Everson Mercedes. Bem-vindo, cara. Obrigado mais uma vez aí por estar aqui aprendendo, né? Acho que aqui é uma oportunidade grande de conhecer pessoas e aprender. Aí vamos bater um papo e ao mesmo tempo aprender bastante hoje com o nosso convidado, né? Com certeza. E hoje a gente vai conhecer a Kátia Rochas. Kátia Rochas é fundadora e diretora de mercado da Hopem e da Uzi RH, empresas que são referência em gestão de pessoas no Brasil. Empreendedora e negociadora nata, Kátia acredita no sucesso dos negócios como uma gestão humanizada e no protagonismo para impulsionar pessoas e empresas. Kátia, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina. Gostei como é que é? Negociadora nata? Negociadora nata. Caramba. Eu gosto de negociar. Nata eu não sei, mas eu gosto. Já vi que é vendedora. Cresci vendo minha mãe vendendo, né? Então a gente meio que aprende um pouquinho, né? Legal. Kátia, para quem não te conhece ainda, e vai te conhecer agora um pouquinho mais, você fundou a Hopem lá em 2011. Isso. Qual foi o gatilho na época que te fez empreender e abrir a Hopem, uma consultoria de RH? Então, eu sempre tive essa veia empreendedora. Minha família é uma família de empreendedores, né? Então, quando eu entrei e fui trabalhar com tecnologia, eu passei 12 anos nessa empresa de tecnologia, que é no grupo da Senior Sistemas, né? Na unidade Espírito Santo. E aí, no finalzinho desses 11 anos, junto com eles, eu via muita oportunidade no mercado. Eu vendia sistemas de gestão. E um desses sistemas era o sistema de gestão de RH. E aquela máxima, né? Você compra um sistema, mas você não tem o processo. E aí a implantação dura 2, 3, 4 vezes mais do que o planejado, porque a gente não organizou a casa antes de implementar. Isso acontece até hoje, né? Em qualquer lugar. E aí eu vi uma oportunidade. Aqui tinham boas consultorias do mercado voltadas muito para recrutamento e seleção. Todas as vezes que, inclusive, a gente precisava de uma assessoria, a gente buscava fora. E neste processo, um processo de coaching, de autoconhecimento, eu comentei que eu tinha esse chamado no coração. Pouquinho antes de eu montar a Hopem, eu quase fui para aquele programa do Roberto Justus, o aprendiz. É mesmo? Fiquei entre os finalistas, não fui, estava de mala pronta, mas tinha que ter inglês fluente para poder ter uma sessão com o Donald Trump. Então, eu quase apertei a mão do presidente dos Estados Unidos. Né? Não sei se é muito grande coisa não, mas isso é opinião pessoal, né? Mas enfim, e aí eu conheci a minha sócia atual, fomos apresentadas para montar um negócio juntas. A gente não se conhecia. E aí, 2 meses depois, a Hopem nasce. É 22 de junho. Vai fazer 15 anos. Caramba. E foi bem legal, porque o fato de a gente não conhecer, nós discutimos tudo que nós queríamos enquanto negócio, que nós não queríamos, que perfil de cliente a gente queria, que tipo de funcionário nós queríamos, como que a gente queria administrar as finanças desse negócio, o que a gente não ia querer para esse negócio e, principalmente, quais eram os nossos acordos emocionais e jurídicos foi consequência. Sim. Então, o primeiro produto que nasce do nosso negócio é acordo de sócios, por conta da gente mesmo, da nossa experiência. Não a parte jurídica, né? Porque hoje quem faz acordo de sócio é o jurídico. Sim. Mas antes de ir para o jurídico, sabe aqueles combinados? E se eu ficar doente, como é que fica? E meu filho, eu tenho 2, você tem 1, eu tenho 3, você tem 4. Meu filho já tem 18, você só tem 5 anos. Sabe aquelas coisas emocionais que a gente não para pra pensar? O famoso combinado não sai caro, né? Isso aí, o famoso combinado não sai claro. Mas vocês não se conheciam, então? Não, Como nunca é que foi esse processo? nem ouvido falar uma da outra. Mas por quê? Eu tinha uma coaching comum. Aí ela nos apresentou. E aí ela tinha vontade de empreender, tinha competência técnica para entregar. Na época ela era diretora da SLE, uma empresa de robustez aqui do estado, com trabalho de BPO, de TI. Mas não tinha coragem, né? Assim, eu não sou comercial, não tenho coragem sozinha. E eu tinha coragem, mas não tinha competência técnica para entregar. E aí juntou, né? Eu brinco hoje que a gente é a dupla, tipo, a Pink e o cérebro. Eu sou a Pink e o cérebro. Ela fica doida comigo. Hoje não, né? Hoje as coisas já andam. Mas no começo eu ia para um cliente, voltava com um projeto vendido. Aí, você sabe fazer? Agora entrega. Sabe, agora tem que entregar, se vira. Aprende. Mas eu confiava nela. E a gente foi fazendo, assim. A gente foi... Eu tinha uma carteira de cliente que me conhecia por conta da Sênior, né? Então, tinha uma confiança. E eu costumava dizer o seguinte, olha, é um negócio novo, você me conhece, você não conhece minha empresa. E nem a minha sócia, confia. Se não funcionar, eu não te cobro nada. Então, foi mais ou menos assim, a gente arriscando. E a gente tem essa cultura até hoje, né? Eu tenho soluções na minha empresa que eu só cobro do cliente se entregar. Se não cobro. E é uma sociedade complementar também, né? Pelo que você está falando, né? Então, uma acaba complementando a outra. Que eu acho que é o segredo aí, né? Ela com talento de desenvolver pessoas, desenvolver processo.
e eu com perfil de desbravar, de ir para mercado, então a gente se complementou. E até hoje não tivemos uma briga. Temos conflitos de opiniões, de discussão, e assim, como não tem o terceiro sócio, Sim. não tem volta de Minerva. Uma tem que convencer a outra. É o acordo, de É o fato. acordo. Então a gente tem que discutir até a gente entender que aquela decisão é melhor. Somos rápidas para decidir, nada impera na empresa, mas deu muito certo. Eu falo que tem um pouco aí que é a bênção de Deus também, né? Assim, tem um pouco de sorte. Isso aí. A vontade, o preparo e a sorte. Kátia, 15 anos de Hopper, você conhecendo durante 15 anos várias empresas daqui, de fora do estado. Obviamente, o mercado foi mudando, ele foi se transformando nos últimos 15 anos, né? Hoje, você tem profissionais que se preparam muito mais para um cargo de gestão, para um cargo de liderança. Hoje são assuntos que estão em alta. A gente fala aqui no podcast o tempo todo sobre isso. O que você viu mudar nesses últimos 15 anos na área de gestão de pessoas? Eu acho que a primeira coisa assim, que eu percebo, inclusive isso aconteceu com a gente também, até comigo, é a coragem de assumir de que eu quero ou não quero ser líder. Acho que quando a pessoa sabe exatamente se ela quer ou não, isso já tem uma grande diferença. Porque o que acontecia? E ainda acontece, né, em muitos negócios, principalmente nas gestões mais conservadoras, mais matriciais. A pessoa entra, é um bom técnico, entrega um bom resultado e é promovido a uma liderança. Essa pessoa, por questões financeiras e às vezes status, aceita. Mas não parou para analisar se é o que ela quer para a vida dela. Porque a liderança vai para além só de entregar bem, né? É conseguir passar conhecimento, é conseguir liderar, inspirar, gerir tempos, movimentos, processos, prazos, né? E pessoas, né? E são várias pessoas diferentes, né? Numa equipe. Então, acho que a primeira coisa que, na minha visão, que mudou é as pessoas podem hoje ter uma carreira sólida, também ganhar dinheiro, não necessariamente sendo líderes. Isso é um ganho para a pessoa e para a empresa. Por quê? Porque quando eu não tenho talento para liderança, ou não tenho predisposição, eu não quero ser líder, você elimina um tempo perdido da pessoa e da empresa. Porque os maiores desafios que as empresas enfrentam com processos de assédio, processos trabalhistas, rotatividade, adoecimento mental, tudo tem a ver por conta de uma liderança ruim. Mas essa liderança também, muitas vezes, não queria estar ali, ou não foi preparada, ou não tem o suporte da empresa. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, com a questão da pandemia, isso trouxe mais a discussões da saúde mental, do desafio de liderar pessoas, de cuidar. Então, isso é mais discutido hoje. Então, o líder pode se fragilizar, o líder pode pedir ajuda, porque antes o líder era super-herói, né? O líder não podia ser frágil, falhar jamais. É o cara que vive sozinho. Então você imagina, né? É como antigamente, em algumas culturas, né? Que o homem era a fortaleza de tudo. O homem não podia chorar, né? Então tinha essa cultura da liderança, né? Ela tinha que ser super-herói, seja homem ou seja mulher. E eu acho que hoje as pessoas estão conversando mais, está vindo para a pauta de reunião. Os processos de avaliação de desempenho não é só desempenho de performance, é desempenho comportamental, aonde esse líder e liderado pode conversar sobre os desafios comportamentais dele ao longo do ano e discutir o que está por trás disso. Não é só, eu percebo você assim ou assado. Não. O que te faz trazer isso, né? Você chegar à conclusão no final de um processo de avaliação de desempenho que aquele comportamento tem a ver com alguma questão emocional e que essa pessoa vai ter que tratar a causa para que ela consiga mudar esse comportamento. Sim. Quando isso era conversado e discutido? Né? Então, acho que essas estão sendo as grandes mudanças. A liberdade de expressão, de conversar, o papo mais transparente, a pessoa poder entender que ela não precisa ocupar uma cadeira de liderança para ser bem-sucedida. O empresariado, cada vez mais, o empreendedor também, não muitas vezes porque ele é um bom empreendedor, porque ele é corajoso, porque ele tem vários talentos, não necessariamente ele tem que ser o executivo principal do negócio, ou tem que sentar numa cadeira executiva. Às vezes ele vai servir melhor para o negócio dele não estando na cadeira executiva, Sim. não sendo líder. Sim. E isso é muito importante. A gente, dentro da nossa empresa, tenta praticar o tempo todo isso, com todo mundo e com a gente. Né? Na virada do ano agora, a gente fez um processo de mudança. Eu propus a Jaciara para assumir como CEO. Porque o meu talento não era gerir processo. Por mais que eu seja boa vendedora, negociadora nata, como você brincou aí, mas eu sou boa no campo. Não sendo técnico do time. Do campo. E isso é muito importante a gente reconhecer. E não tem problema nenhum nisso. A gente tem que colocar os nossos talentos a serviço. E não aquilo que o mercado só exige. Colocar cada um no seu lugar de potência, né? E aí você potencializa muito mais. E você é mais feliz, você é mais leve e você é muito mais produtivo. Você às vezes trabalha 12 horas no final do dia e nem percebe que trabalhou 12 horas. Porque você está fazendo aquilo que você de fato está entregando valor para você e para a empresa. Então, acho que são essas mudanças. Fora isso,
Um RH mais maduro, um RH que hoje olha para o negócio e para a liderança. Quem faz gestão de pessoas não é RH. Quem faz gestão de pessoas é o líder. Essa também é uma consciência importante e que eu acho que cada vez mais também está ficando mais. Hoje a gente vê um executivo de finanças como você, preocupado em liderar pessoas, em inspirar seu time. Né? Não é só porque o time está ali numa atividade muito, às vezes, repetitivas, com lançamento de dados, de quantos a pagar e receber, que ele não pode ter uma inspiração, que ele não possa participar de um projeto voluntariado dentro da empresa ou fora da empresa, que a empresa não envolva ele em outros projetos de inovação. Então, essa liderança é ela que tem que olhar para as pessoas. O RH tem que ser suporte, com ferramentas, com processos e com suporte de desenvolvimento comportamental, técnico, para ajudar essa liderança a ter o melhor resultado do time. E ser um líder, no final do dia, com a sensação de que, de fato, conseguiu liderar, né? Tocar a operação e as pessoas. Porque são duas pastas muito diferentes, né? Se eu olho muito para a operação e para a produtividade, estou entregando aqui, boto a mão na massa, mas esqueço de cuidar das pessoas, de acolher, de direcionar, eu não estou desenvolvendo. E aí eu sou bom num pedaço e não sou no outro. Isso. Então, tentar entender aonde que eu sou melhor e o que eu quero. Porque na hora que eu quero ser líder, eu me inspiro em ser líder, eu gosto de inspirar outras pessoas, mas eu não tenho tais competências, vamos desenvolver. Eu acho que quando a gente quer, a gente se desenvolve. E o que você considera como, no meio dessa questão da liderança, uma liderança humanizada? Uma liderança humanizada, e eu vou falar muito pessoal, tá? Eu acredito. Primeira coisa é entender o outro. Como que é esse time com quem eu trabalho? Quais são as histórias deles? Qual é o estilo de vida que eles têm? Quais são as lutas fora do trabalho? Não porque eu tenho que mudar a forma de gerir ou o processo dentro de casa, mas quando eu entendo, eu vou entender o que eu posso apoiar para que essa pessoa, com os desafios dela lá fora, porque não tem esse negócio de que eu entro aqui dentro, eu boto o crachá, isso eu não sou, ela possa administrar e que eu possa entender e administrar, inclusive, riscos. Por exemplo, se eu tenho no meu time alguém que tem na sua família alguém que está num processo de doença terminal, a ponto de vir a falecimento a qualquer momento, eu tenho muita coisa com essa pessoa que ela pode fazer. Mas se ela é de uma área que eu preciso dela viajando, eu posso pensar em administrar ou colocá-la para viagens mais curtas, que ela possa a cada 2 dias estar em casa, ou num trecho que, se der algum imprevisto, ela pode chegar rapidamente para acompanhar. Então, entender, não, eu tenho uma mãe atípica. Essa mãe atípica precisa, de vez em quando, acompanhar esse filho em algum processo. O que eu posso fazer nessa distribuição, nessa entrega que ela possa entregar? Isso você acredita que aumenta a produtividade? Aumenta a produtividade, as pessoas... Por que as pessoas vão sair de um lugar... Engajamento também, né? E por que as pessoas vão não entregar em um lugar que ela tem a liberdade de entregar e administrar a vida dela? Qual foi até há pouco tempo? Aí eu vou usar o exemplo de mulheres, tá? Mas isso pode ser para qualquer coisa. Até pouco tempo, quando que uma mulher podia, no ambiente de trabalho, dizer que ia passar uma tarde numa reunião de escola? Vocês têm esposas ou já tiveram as suas mães, né? Estou usando um exemplo simples, tá? Que esse é o mais comum. Se essa mulher encontra um lugar que ela pode trabalhar, não ter vergonha de ser mãe atípica, de poder falar sobre isso, e de quando precisar se ausentar, ela vai se ausentar, mas ela não cai a produtividade dela, porque ela compensa isso de alguma forma. Ela vai querer sair desse ambiente? Ou ela não vai entregar? Porque o senso de responsabilidade e de gratidão com aquele ambiente é tão grande. Agora, quem faz esse ambiente? A liderança. Claro, a empresa também. Né? Se uma liderança sozinha no ambiente, se a empresa não aprovar, se não tiver um RH estruturado que dê suporte, fica difícil. Mas, assim, a liderança, ela humanizada, eu acho que é isso, é olhar para isso. É respeitar os limites de todo mundo e também não facilitar. Entendi. Porque, assim... Quando eu não exijo o que você precisa fazer, que eu não cobro de você o que nós combinamos, eu não estou desenvolvendo você. Quando eu não dou um feedback claro, objetivo, transparente, às vezes eu posso não ser tão assertiva, às vezes a minha comunicação também é falha. Mas se eu me disponibilizo a te ouvir, a te pedir desculpas quando eu também falho como sua líder, eu acho que você aproxima e cria conexão. Porque no final a gente se conecta com as pessoas, né? Então, como é que é a conexão? Confiança. Né? Então, eu tenho que confiar e liberdade, onde eu posso ser quem eu sou, onde eu posso me posicionar, onde eu posso questionar. Numa liderança que não te deixa falar, ou que tudo que você sugere te corta, ou quando você questiona, diz que você
só vem reclamar, que não te ouve. Não estou dizendo que você tem que abrir canal de choradeira, não. Assim, a gente é extremamente objetivo e prático. Mas estou dizendo de que, sim, tem que ter espaço para tudo. Espaço para ouvir, espaço para direcionar, espaço para dar feedback, espaço para puxar a orelha, espaço para acolher, espaço para abraçar. E olha que eu nem sou do braço, hein? Mas eu sei que também tem hora que é preciso. Mas é o que você falou, né? Assim, você não coloca o crachá, os problemas somem, né? Então, Não. se você tem, sei lá, uma mãe que está no hospital, um término de casamento, qualquer coisa do tipo, obviamente isso vai impactar no dia a dia do funcionário, né? Claro. E aí também do outro lado da liderança, eu acho que mostrar vulnerabilidade às vezes agora conecta, né? Antigamente isso era visto como um pecado, como um crime. Não posso ser vulnerável, não posso mostrar fragilidade. Isso vai mudando com o tempo, né? E aí a empresa ela vai crescendo e ela não vai tendo condições de olhar para todo mundo, né? Ela vira uma comunidade. E o papel do líder é olhar para o dele e tentar entender isso. E se esse líder não entende e não traz, a empresa também não consegue repensar políticas, repensar formas de gerir, né, aquilo que pode ser para todo mundo. Eu estou trazendo um exemplo aqui agora na época da pandemia, me veio essa lembrança. Teve um cliente que tem funcionário espalhado no Brasil inteiro. E junto à pandemia, com esse negócio da necessidade de fazer home office, teve uma chuva no Nordeste, muito forte. E uma dessas pessoas tinha uma situação financeira muito carente, a ponto da casa ter alagado, ele ter perdido o computador, ele não tinha uma cadeira decente para trabalhar, e a empresa não sabia. E a gente só foi saber disso porque a gente aplicou um diagnóstico para entender como é que estava essa experiência do home office em casa. E aí essa pessoa colocou que não estava conseguindo trabalhar, mas não tinha dinheiro para ir nem para uma co-work para poder fazer. E um talento de pessoa. E depois o cliente falou, cara, essa é uma das pessoas que a gente mais produz e mais entrega, com todas as dificuldades. Então, se o líder que está gerindo 6 pessoas ou 100 pessoas, normalmente quem está gerindo 100 já tem outros líderes abaixo dele gerindo um pedacinho. Se você não trabalhar essa consciência de que o líder precisa entender quem são as pessoas que estão trabalhando com ele e não gerar essa conexão, fica difícil de você fazer uma gestão humanizada. E, acima de tudo, né, assim, a humanização é respeito. A primeira coisa é respeito. Se eu já trato com respeito, você já está humanizado. O que é obrigação, né? Vamos combinar que isso é obrigação. E aí entra o RH estratégico, porque, né, antes a gente ouvia-se muito do RH, né, como processo de seleção. O RH vai muito além disso, né? Acho que é importante as pessoas entenderem que o RH ou outras variações, né? Tem gente de cultura, e vai além de apenas um processo seletivo, né? O processo seletivo, logicamente, aponta, né? Mas tem todo um trabalho no que tange a cultura, por exemplo, né? O RH estratégico, ele é a base para a estratégia como um todo. Contratar, demitir, promover, avaliar, desenvolver, são subsistemas do RH. O estratégico, quando direciona a estratégia do negócio, né? Para onde a empresa quer ir, como ela quer ir, quais são os desafios que ela tem, isso direciona o projeto do ano, ou dos 2 anos, ou dos 3 anos, do RH. E aí isso define o que ele vai focar. Contratar é consequência. Por quê? Se eu tenho uma boa estratégia de cultura, de valores, de brand da minha marca, o marketing da marca, contratar vai ser consequência. O meu processo ele é mais difícil ou mais fácil, dependendo do quanto essa marca empregadora é querida ou não no mercado de trabalho. E aí, só isso aí dá outro podcast, né? Porque, assim, o quanto que o meu futuro funcionário está vivendo uma experiência com a minha marca, e ele queira não só ser cliente, mas queira trabalhar comigo. Então, tem uma série de discussões sobre a marca empregadora, mas a marca empregadora é uma das estratégias do RH estratégico. Então, conforme esse RH se estrutura enquanto negócio junto à empresa, os subsistemas vão fluindo. Então, e aí, por exemplo, o que essa empresa tem de estratégia? Vamos falar aqui da FUCAP. FUCAP agora saiu a notícia, né, de que vocês receberam um investimento e tal, vocês vão ter alguns direcionamentos aqui, possivelmente. E aí vamos dizer que a estratégia da FUCAP é triplicar de tamanho nos próximos 3 anos e o maior desafio vai ser professores. Estou brincando aqui, tá? E o tipo e perfil de professor que a FUCAP quer não tem à disposição neste momento, mas ela vai precisar daqui a 3 anos. O RH tem que ajudar a FUCAP a pensar
como desenvolver este desafio para que 3 anos a FUCAP tenha os professores no perfil intelectual, formação e comportamental que a FUCAP quer. Isso é estratégia que o RH tem que fazer. Só da contratação. A contratação vai ser consequência de um plano desenhado, que às vezes vai ser olhar para professores de mercado e fazer uma academia formando para os próximos 3 anos já na cultura FUCAP, no estilo FUCAP, ou vai ser trazer executivos de mercado para continuar com a sua carreira de mercado e também estar aqui, dependendo da estratégia da FUCAP. Então, o RH ele tem que estar nessas discussões. E o que acontece muito é que por anos e anos e anos, até hoje, o core estratégico, normalmente você tem finanças, marketing, vendas e o dono do negócio. Dificilmente, poucos negócios, o RH vinha. Agora o RH está cada vez mais. Isso. Até por conta da IA, né? Então, quando você fala de IA, o RH precisa estar junto, porque muita coisa a IA vai substituir. Como que o RH vai fazer humano e máquina trabalhar junto? Né? Então, tem aí um RH ainda antenado e estratégico, tem que estar nessas discussões. Quando você vai para conselhos de empresas, quantos conselhos de empresa tem alguém com experiência em RH? A maioria... Nós mesmos, quando vamos buscar um conselho, a gente quer buscar de inovação, de mercado ou de finanças. É comum, é normal. Então, a discussão do RH estratégico começa por aí. Quanto que esse RH está lá na discussão. Por exemplo, no nosso negócio, o meu conselho, a pessoa que senta na cadeira de conselho tem bagagem de RH. E não é porque o meu negócio é de RH, não. Porque como o meu negócio ele precisa de pessoas, eu tenho que ter alguém que olha estrategicamente, como se fosse um jogo de xadrez, para as pessoas. Precisa olhar. E hoje você falou uma questão interessante que é a marca empregadora, né? Hoje existe um maior movimento para esse desenvolvimento de marcas empregadoras, Caio? O que acontece? Hoje, aí, aproveitar que tem um marketing aqui, né? Hoje pressão no marketing. Estão pressão no marketing. Hoje nós temos logicamente, o marketing ele está muito voltado para colocar o produto lá no mercado, né? Mas também tem o endo, né? Tem aquele marketing que é voltado ali para o público interno. Como nós podemos fazer, e se isso está sendo feito, né, no mercado, para vender essa marca também, para atrair talento? Porque falando de, né, a gente estava até conversando aqui antes, né, sobre mão de obra. Atrair talento, né, tá desafiador, né? Pelo menos nós estamos enfrentando isso, né? Eu falo enfrentando porque realmente a gente quer talento, e aí você falou do desenvolvimento, né? Uhum. Mas o quanto que nós queremos desenvolver, o quanto nós estamos dispostos a esperar esse desenvolvimento, né? Mas voltando na marca empregadora, o mercado ele tem se voltado a isso e como está sendo desenvolvido esse processo de marca empregadora? Tá, então vamos lá, só para frisar assim, talento bruto não tem escassez, tá? O que a gente quer é talento pronto, esse está escasso. Quanto à marca empregadora, eu costumo brincar assim, eu acredito muito que se a gente tem um negócio, que a gente está alinhado com valores, a gente pratica o que a gente fala, a gente é correto e tem uma gestão humanizada e lucrativa, porque nada pode estar amarrado e desalinhado com o lucro do negócio. Ninguém empreende para ter prejuízo, né? O empreendedor ele corre riscos para ter lucro. Isso. Então, ele precisa entender que gestão humanizada, que estratégia com pessoas, traz mais lucro para o negócio dele. E aí, quando a marca empregadora é consequência. Então, se eu tenho isso muito bem feito, o mercado fala de mim. Os funcionários não querem ir embora, as pessoas querem trabalhar com a minha empresa, os clientes indicam, um funcionário indica o outro. Na família, é o sonho da família trabalhar onde o meu irmão trabalha. Então, isso é a validação de uma marca empregadora. Quando a empresa ela quer se tornar uma marca empregadora, ela precisa olhar para as estratégias que ela tem de RH. Experiência de processo seletivo, experiência do candidato. E aí a gente fala também de processo seletivo humanizado. E o que é processo seletivo humanizado? Eu não me senti que eu participei de um processo que me discriminaram porque eu sou mulher, ou porque eu sou negro, ou porque eu sou homossexual. Então, começa por aqui. A minha marca, ela começa a ser uma marca empregadora quando as pessoas que passam por processos seletivos da gente,
entende que o processo foi correto, foi coerente, foi dado feedback. A gente toma muito cuidado com isso. Uhum. Então, aqui eu estou começando a dizer da minha marca. Depois, eu estou dizendo dessa experiência do colaborador, quando ele entra na empresa. Existem especialistas hoje que falam muito na experiência do colaborador. Igual tem a experiência do cliente, Sim. hoje tem matérias exclusivas para tratar a experiência do colaborador. Então, eu falo dessa experiência e de todo o encarreiramento dele. E aí, à medida que isso vai se consolidando com o mercado, é uma empresa que as pessoas querem trabalhar. Você já ouviu em alguma roda de boteco de algum amigo, ou quando vocês eram mais novos, isso acontece no mundo inteiro. Putz, aquela empresa, Sim. quando a mulher fica grávida, ela sai de licença maternidade e é demitida na volta. Mulher grávida ali, nenhuma fica. Ou aquela empresa não contrata esse tipo de pessoa. Então, existe. Isso é o quê? Tá detratando a marca. Não é uma marca empregadora. Ninguém quer trabalhar lá. Né? Isso demora. Fica, como acontecimentos ambientais que acontecem com as empresas. Os jovens, por exemplo, tem empresas que eles não querem trabalhar porque é uma empresa que às vezes não cuida do meio ambiente. Ou porque tem trabalho escravo. Então, a marca empregadora tem que cuidar da marca dela como um todo. Então, toda a experiência que o cliente tem com ela, que a mídia fala dela, que processos no mercado, policiais, jurídicos, tudo isso impacta na marca empregadora. Legal. E a gente está com gerações cada vez mais dando valor a isso. A trabalhar em lugares mais éticos, a trabalhar em lugares que respeitam mais o meio ambiente, que respeitam mais as pessoas. E como é que eu faço? Eu não tenho que fazer propaganda. Olha, minha marca é assim. Eu tenho que ter gestão e política coerente, que, consequentemente, a minha marca vai ser uma marca empregadora. As pessoas precisam ver que realmente elas vão possui ver isso, né? É isso aí. A marca empregadora, ela também tá muito voltado a reter, como inclusive, né, como as pessoas querem continuar ali e principalmente, né, através dessas pessoas, desses colaboradores que estão dentro da própria empresa, atrair outros, né? Olha, a gente faz parte do Hub de Gente, Sim. que é uma instituição voltada para discutir as boas práticas de gestão, né? Trazendo conversa com a academia e com empresários. Eu fui uma das fundadoras. E teve um dos ciclos que a gente teve uma pesquisa junto com a Universidade de Minas Gerais e da UFES, conversando sobre engajamento. E foi uma surpresa muito, até pra gente que está do dia a dia, né? Eu sempre tinha comigo uma sensação de que engajamento depende da liderança, né? Então, conforme o meu estilo de liderança, o quanto eu sou uma liderança que envolve, que dinamiza, que inspira, eu tenho pessoas engajadas. E nessa pesquisa trouxe de que o engajamento é do indivíduo. Nada tem a ver com a empresa, com a marca, com a remuneração. É dele. Por motivos dele, ele se engaja com o trabalho, com aquele compromisso, com a empresa. Mas o desengajamento é consequência da liderança. Então, ele pode chegar com aquela malinha dele pronta, todo motivado, engajado, comprometido. Dependendo de como essa liderança age com ele, é um balde de água fria. Quero aproveitar o gancho do engajamento e aí pegar uma outra palavra que está na moda, propósito. E vez ou outra a gente traz isso aqui em discussão, porque é legal ouvir as diferentes opiniões. Até que ponto o propósito importa? E até que ponto o propósito dita ali se o colaborador de fato vai estar engajado ou não? Porque uma coisa é o propósito da empresa. E aí, claro, você como colaborador tem que abraçar aquele propósito. Mas cada um também tem os seus propósitos pessoais, né? Eu gosto de separar muito assim, o propósito para mim, e aí é uma leitura minha, né? Eu não estou indo lá no vocabulário. É uma questão ligada ao altruísmo, assim. Vai para além das minhas questões de carreira, o que eu quero. Quando eu morrer, o que eu quero ter deixado? Que legado eu quero ter deixado? Meu propósito tem a ver com um legado. Então, no negócio, a gente tem o nosso propósito. Quando eu falo de alinhar o propósito do negócio com o da pessoa, muitas vezes, o propósito dessa empresa, por exemplo, vou trazer na Hopem, é impulsionar pessoas ao seu potencial para que elas gerem e exponenciem os negócios. Esse é o propósito do meu negócio. Quem vem trabalhar aqui no meu time de consultoria, se ele não tiver como objetivo de vida querer desenvolver pessoas, não vai casar. Porque quando ele está lá dando um treinamento, ou está construindo uma política, ele tem que ter isso. Agora, isso pode ser um objetivo, não necessariamente tem que ser um propósito. Agora, ela tem lá escolhas, são os valores.
Eu quero trabalhar numa empresa ética, eu quero trabalhar numa empresa que eu posso ser quem eu sou, que vão me aceitar do meu jeito, com a minha cor de pele, com os meus valores, e isso casa. Aí eu estou num lugar que entrega para o mercado aquilo que eu acredito, que eu quero fazer parte dessa entrega, mas a relação nessa empresa respeita os meus valores pessoais. Porque, às vezes, só o propósito. Eu estou num lugar, por exemplo, eu adoro vender tênis, e eu estou numa loja de tênis. E eu adoro vender tênis no final do dia, porque o tênis significa atividade física, estilo de vida, qualidade de vida. Beleza, eu estou fazendo o que eu gosto, vender e vender tênis, é o que eu quero. Mas eu tenho num ambiente que aquele ambiente não traduz o que eu quero. Eu não estou perto de pessoas que eu admiro, que me inspiram, que eu não gosto. É um ambiente nocivo, doentio. Não tem propósito que me faça ficar. Não dá match ali no caso, né? O único lugar que eu vejo que as pessoas ficam no sacrifício é no esporte. Eu tô lá sangrando, mas eu tenho que terminar aquela meta, porque na maioria das vezes tem um objetivo muito individual. E você vê essa resiliência em algumas gerações, né? Quantas pessoas a gente viu adoecendo em ambientes de trabalho mais nocivos? Hoje em dia, eu acho que cada vez mais isso não vai acontecer. Vai cada vez mais ficar escasso, porque as pessoas não querem mais se sujeitar a qualquer coisa. Até por conta do empreendedorismo, aquele sonho de ficar 40 anos no mesmo ambiente, de me aposentar, de fazer carreira, de ter uma história para contar, já não é mais de todo mundo. E muitas vezes eu falo assim, se não der certo aqui, eu vou vender picolé na praia, sanduíche na praia, ou eu vou fazer minha arte, vou vender. Então, assim, as pessoas têm mais opções. E hoje, nem todo mundo tem a ambição de comprar sua casa, de comprar seu carro, de fazer viagens internacionais. E por não ter essa ambição, não vai se sujeitar a qualquer relação. Perfeito. Isso eu te respondi. Não, respondeu sim. E aí eu vou até fazer agora um gancho. A gente falou aqui já de liderança humanizada, né? E aí você trouxe todo esse contexto agora. Eu queria ver o outro lado da balança, porque você tem de um lado uma liderança humanizada, você tem propósito, você tem engajamento, você tem toda essa parte bonita, vamos dizer assim, de uma relação de trabalho. Do outro lado, você tem as metas a serem cumpridas, serem batidas, a pressão mensal ali todo mês de acabou, bateu uma meta, já tem outra para bater. Como que o líder, ou como que a empresa consegue equilibrar isso? Tá. Antes, eu só vou fazer uma menção aqui da marca empregadora. Assim, a Focap é um laboratório, né, gente? Vocês têm toda a mão de obra que vocês precisarem aqui dentro, né? Esses alunos todos, primeiro que já nivela, né, o público que vem para estudar com vocês, né? Então, já tem uma condição de estudo. E o negócio de vocês exige um trabalho que é também intelecto, né? Não tanto braçal. Então, assim, que estratégias essa marca empregadora está trabalhando a marca empregadora dentro da estrutura, da instituição, né? Só como uma provocação. Deixa uma reflexão pra gente. Uma provocação, não precisa responder. Aqui a gente está falando de gestão humanizada, mas foi o que eu falei lá no início, né? Não é porque eu tenho uma gestão próxima, acolhedora, respeitosa, que eu não vou exigir prazos e metas. Pelo contrário, uma gestão respeitosa é, inclusive, colocar na pauta a gestão de prazos e metas. Porque você não desenvolve ninguém se essas pessoas também não cumprirem com os combinados. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma mão acolhedora, eu tenho que ter outra mão direcionadora e tocar firme a gestão. Puxar para cima, né? Puxar para cima, e motivar, e entender os déficits, e investir no desenvolvimento. Investir em follow-ups, investir em reuniões, em one-on-one separados, em grupos, entender por que um performa e o outro não. Então, pelo contrário, todo esse cuidado, essa gestão humanizada é para melhorar ainda mais o resultado. E longe de mim dizer que para ser humanizado eu tenho que ser frouxo, ou tem que ser leviano. Pelo contrário, humanizado é inclusive ser firme, ser pontual, acompanhar, direcionar. Legal. Sabe aquela brincadeira assim, fazendo uma correlação daquele pai ou daquela mãe que eram duros, mas eram amáveis? Uhum. Isso está muito voltado também ao respeito, né? Tipo, poxa, essa parte da outra mão, né? Uma mão humanizada, tratar com esse cuidado, principalmente ver em que ambiente, em que momento o colaborador está. Agora, a outra mão cobrando respeito por isso tudo também da outra parte, né? Beleza, eu estou respeitando tudo isso que você está envolvido, tudo isso que você está passando, agora por respeito à outra parte, também tem essa parte da entrega. Acho que
esse formato realmente ele equilibra bastante o resultado, né? E aí você, líder que talvez esteja ouvindo aqui, busca ajuda. Porque assim, eu já passei por isso, de ou ser muito rígida com o resultado, ainda mais quando eu era mais 880, jovem, né? Porque assim, para mim era máxima produtividade, pontualidade e resultado. E tenho certeza que cometi falhas ao longo da minha vida com times. Ao mesmo tempo, quando eu me desenvolvo para ser mais humanizado, eu também até equilibrar esse comportamento, eu teve momentos na minha vida de gestão que eu deveria ter demitido pessoas há um bom tempo e que eu segurei por mais de ano. Eu demorei para demitir gente que deveria ter sido demitido. Porque eu puxava para mim a responsabilidade de que eu não dei o feedback correto, eu não conduzi correto. Então, cuidado, líder, para não se chicotear o tempo todo. E busca ajuda do RH, busca uma mentoria, busca um coaching, se desenvolve, porque às vezes a gente também ou é muito duro, ou é muito bom, né? Ou eu sou muito duro e estou desenvolvendo esse meu lado mais humano e ainda não estou aprendendo a dosar, ou eu sou muito humano e preciso desenvolver o meu lado mais executivo e também não estou conseguindo dosar. Então, um líder não se resolve sozinho, ele precisa trocar. E se a empresa onde você trabalha não tem investimento em desenvolvimento ou não tem esse espaço para conversar, busque um amigo que seja líder, que seja mais experiente do que você e troca a figurinha. Vai para os treinamentos online gratuitos, participa de alguma comunidade. Assim, tem caminhos. Né? Eu vejo assim, tem obviamente o papel do líder, mas também tem que ter o papel do colaborador, né? Do liderado, vamos dizer assim, de entender que inclusive quando ele é cobrado é para poder te puxar para cima, como a gente colocou aqui, né? Perfeito. Para desenvolver ele, para poder trazer novas skills que ele possa desenvolver e ser um profissional melhor. E aí a gente vai entrar naquela polêmica, né? Que a gente tem que ir para polêmica um pouquinho, que é a famosa geração Z, que vez ou outra também bate aqui no Fucast, a gente comenta sobre ela. Você está no mercado, você acompanha muito de perto todas essas gerações, hoje a gente tem 4, 5 gerações trabalhando juntos. Tudo isso que falam da geração Z, ela é tão ruim assim? Ou tem muita gente querendo fazer acontecer aí? Eu vou fazer uma provocação primeiro. Faz. Vocês têm geração Z estudando aqui. Muito, Ela é tão ruim assim? Não. Mas de onde vem essa fama? Isso que às vezes a gente fica questionando. Nós vamos entrar. Uma outra coisa. Vocês já gravaram um podcast com 2, 3 pessoas da geração Z? Já acho que um podcast. Entender o que eles pensam do futuro, que tipo de empresa eles querem trabalhar. Isso é um bom insumo para quem já... Né, o outro lado da moeda. Eu acho que é legal, o outro lado também. Assim... O que acontece? Todas as gerações têm seus choques de gerações. A geração mais jovem, o que está acontecendo é que também tem uma mudança de mundo como um todo. Uma preocupação maior com o meio ambiente, uma preocupação maior com o social, uma urgência maior de viver a vida. Nós, e aí eu estou falando da minha geração, eu sou mais velha do que vocês, até a minha, né, os 50 a mais, eu faço semana que vem 50. Parabéns. O que acontece? A gente planejava, né, desenvolver uma carreira, casar, ter filhos, construir algum patrimônio e depois curtir a vida, né? Depois viajar, depois colher algumas coisas que você foi plantando. A geração mais jovem não quer ter que fazer isso. Ela embaralhou, ela quer poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ela tá errada? Quantas pessoas adoecem aos 40, 50 e não aproveitaram nada? E aí, quando eu falo aproveitar, às vezes não é aproveitar só de coisas materiais, não. Às vezes a gente tem um tempo maior com o próprio filho, ou com o próprio esposo, ou esposa, ou com os pais. Então, ela está totalmente errada. A gente fez uma pesquisa, e aí, se vocês quiserem, eu mando o link, até para vocês divulgarem. A gente acabou de lançar o resultado de uma pesquisa das 5 gerações. Diversidade geracional. Foi feito com a Cátia Vasconcelos, que é a nossa diretora de P&D, que é até do corpo docente de vocês. O time dela de P&D lançou agora o resultado. Eu mando no WhatsApp para você. Legal. Se quiser, se disponibiliza para quem estiver ouvindo o podcast. E aí traz. E a pesquisa foi feita com as diversas gerações e com os RHs, com as empresas que têm as 5 gerações. Na Roupa nós temos as 5 gerações. Tem gente lá de 18, 19 anos, de estagiário 17, e tem gente lá para mais de 69. Então eu tenho todas as gerações na empresa. Legal. E é uma mágica. É um ganho gigante, porque quando você consegue proporcionar um ambiente para que essas gerações se correlacionam, se interagem com respeito e que um aprende com o outro, olha o quanto que 50, 60, 70 a mais tem para ensinar para o 18, 20 e 30.
né? E o quanto que aqui a facilidade com tecnologia, né, que usa IA, tem IA até como psicólogo pessoal, e aqui que tem um aprendizado, uma experiência e uma paciência para estudar, para ler, para consumir conteúdo que aqui não tem, mas isso junto vira, assim, é uma potência. A experiência com a energia, né? Eu tenho, né, as minhas gerações na minha casa, eu tenho 3 filhos de 30, de 20 e poucos e agora de 18. Eu tenho várias gerações na minha casa. E é um desafio, porque a gente que está acostumado com meritocracia, com esforço, para depois colher os frutos, né? E de esforço muito, quase tem que sofrer, sabe assim? Tem que suar para ter, e lidar com uma turma que primeiro quer entender o que eu quero fazer, eu quero conhecer, eu quero fazer algo, mas eu não quero me matar, ficar 10 anos nesse mesmo lugar. É uma mudança. E assim, não tem o que fazer. Né? Sabe aquele ditado que as nossas mães diziam, aceita que dói menos? Nós precisamos olhar para isso, entender como que a gente pode tirar o melhor proveito disso e ajudar essa geração, porque é essa geração que vai comandar os negócios daqui a 20 anos. É essa geração que vai comprar, que vai consumir, que vai estar na política. Mas olha também essa geração que está iniciando a política, independente de partido, mas vem com posicionamentos um pouco diferentes também. Então, eu acho que a gente tem que abrir. Então, eu discordo quando fala que essa geração não... Agora, tem uma coisa que eu brinquei com vocês um pouco antes, que para mim existe uma geração que nunca vai mudar. A geração de quem tem conta para pagar. Essa eu posso ter 15, 30, 50 ou 100. Essa é motivadora, né? A minha motivação é conta para pagar e ambição. Né? Então, normalmente, em todas as gerações, quando você tem profissionais que sonham em ter alguma coisa que ele não teve, você vai ver a diferença da entrega dele, do comprometimento dele, da disponibilidade para aprender, para ouvir, para querer. Isso sim, é nítido. E aí uma outra pergunta, por que não a gente pegar alguns talentos brutos, que às vezes teve menos acesso à educação, que tem menos oportunidade, mas tem uma garra do caramba para tentar ter uma vida melhor? Que muitas vezes não é nem para ele, é para o pai dele, para a mãe dele, para os irmãozinhos mais novos. Ele traz uma família atrás. E por que a gente não tenta mudar esses cenários? Não tenta buscar projetos em conjunto com comunidades, onde eu tenho gerações mais jovens, que está na geração Z, mas que tem uma necessidade enorme de crescer. Só aí tem uma motivação muito grande, né? Só da pessoa querer crescer, querer sair daquele cenário que ela até aquele momento ela cresceu, né? Já é uma motivação muito grande e aí a gente já consegue uma vontade da pessoa se desenvolver também, né? Acho que isso é extremamente importante. Indo para um pouco agora para a caixa negociadora, né? Porque, né, negociadora nata ali, como é que você está enxergando o profissional de vendas hoje, né? Isso eu queria entender um pouco de você, porque o profissional de vendas eu tenho observado que também há uma procura muito grande por esse tipo de profissional, né? E teve, ou estou muito enganado, teve uma valorização muito grande para esse tipo de profissional, né? Diante dessa concorrência que nós estamos no que tange a consumo. Como é que você enxerga o profissional de vendas hoje, dado que você também, né, aqui há mais de 15 anos atrás estava nessa frente? Assim, a minha vida inteira foi vender, né? Então, assim, eu enxergo que, assim, independente do mundo de hoje ou de ontem, o vendedor bom é aquele que gosta de vender, independente do que ele vai vender. E mais do que ele está preocupado com a comissão, ele está preocupado com o processo, sabe? De conquista, de relacionamento, de negociação. Então, o fechamento é consequência, é natural, acontece naturalmente. Este, para mim, é o melhor vendedor que tem. Gosto, quero e faço de forma natural. E aí tem técnicas, mas tem um talento também. Isso é meio que a pessoa vai desenvolvendo esse talento. Só que até um tempo atrás, vendedor era visto como, enquanto eu não faço nada, eu vendo. Verdade. Não existe. Você já viu uma faculdade de vendas? Para mim, inclusive, assim, meu sonho, falei, ainda vou, nem que seja de filantropia, montar uma faculdade de vendas, porque assim, vendas e negociação não existe. Aí existem alguns cursos da HSM de negociação. E para muitos é o primeiro emprego também, né? Primeiro emprego, enquanto eu não faço nada, eu vou fazer isso aqui. Arrumou um trabalho para o meu filho, pode ser de vendedor. Mas você já reparou que mães e mães e mães criaram seus filhos vendendo alguma coisa?
O empreendedorismo de sobrevivência é venda pura. Eu vendo um salgado, eu faço uma roupa, eu costuro. É venda. O tempo todo é venda. Então, a venda está na vida de todo mundo. E aí, o que acontece? Com as startups, as tecnologias, cada vez mais as empresas vendendo vendas mais complexas, a área de vendas muda muito nos últimos anos, onde você quase cria uma indústria da venda, né? Eu tenho inbound, outbound, pré-venda, pessoas para poder fazer essa gestão até chegar no vendedor que vem para uma reunião para poder apresentar um produto. Aí, normalmente, às vezes, esse vendedor tem que ser mais técnico, porque agora ele tem que falar um pouco mais do produto. E aí eu estou falando de vendas complexas, vendas de serviços, vendas de produtos complexos, né? E aí, com isso, tem uma mudança grande, aonde aquele vendedor que ele ligava, ele marcava reunião, ele fazia proposta, ele fazia o contrato, ele negociava, tá escasso. A gente meio que emburreceu um pouco. Por outro lado, trouxe inteligência de mercado. Sim. Porque com essa mecanização que se chama máquina de vendas, você tem mais dados, você tem ferramentas, você tem CRMs mais robustos. Então, tem um ganho de um lado e uma perda de outro lado. Com a IA, a gente está vendo cada vez mais que o processo comercial, aquele no que tange a parte processual e burocrática, vai ser todo automatizado. Uhum. Então, você às vezes vai estar conversando com alguém Isso. que não é alguém, é uma Isso. IA. O que eu entendo que não vai deixar e que vai sempre precisar e cada vez mais, e aí por isso está ficando cada vez mais difícil encontrar essa pessoa da área de vendas, são as relações de negociação. As pessoas ainda compram de alguém. Tudo que você vai comprar na sua vida, até hoje, qualquer coisa, você vai comprar de alguém. Se esse alguém te passar confiança, se essa empresa que estiver por trás te gerar confiança, você vai comprar. E quando não conhece, você vai fazer o quê? Vai consultar 3, 4, vai fazer bench, vai perguntar para um amigo. Sempre alguém vai comprar de alguém. Seja imóvel, seja carro, seja roupa, seja joia, seja serviço, serviço principalmente. Então, eu entendo que é este vendedor que gera relacionamento, confiança, agilidade e que consegue conduzir um processo, este nunca vai faltar trabalho para ele. E este é o sonho de consumo de qualquer empresa. Inclusive na gente, a própria empresa nossa que contrata, quando a gente encontra esses talentos, a gente traz. Segura, né? Às vezes nem precisando a gente vai trazer. Porque é quase que mosca branca. E a ponta da receita, né? E a ponta da receita, né? Alguma empresa fica sem receita? Ela precisa de receita, É a né? primeira linha, né? A não ser que ela tenha alguma forma diferente, né? Assim, bem, eu queria ter um negócio como a Microsoft, que não precisa de área de vendas, né? Só tirar pedido, né? Mas tem que ter uma área. Mas assim, de forma geral, o BID, por exemplo, não dá precisar de vendedor, por enquanto, né? Cara, a gente passou por vários temas aqui hoje, né? Mas quase todos se conectam no final à liderança, né? A gente falou, inclusive, que hoje o profissional, caso ele não queira ir para um cargo de liderança, ele também tem essa possibilidade. Isso. Mas para aquele profissional que quer ir para um cargo de liderança, o que você vê hoje? Você ajuda inúmeras empresas a achar pessoas para cargos de liderança. Quais são as características, os skills, e aí soft skills, hard skills, que essa pessoa deveria estar desenvolvendo para chegar e alcançar um cargo de liderança? Ou até aqueles que já estão hoje em um cargo de liderança que ele possa melhorar como profissional? Então, eu vou até juntar, tá? Seja para um cargo de liderança, ou de um vendedor, ou de alguém que quer destaque na empresa, porque às vezes eu posso liderar sem precisar liderar gente. Eu posso liderar projetos, eu posso liderar desafios, eu posso liderar squads, que também isso é comum, né, nas empresas, principalmente de tecnologia. Se eu quero me desenvolver para liderar alguma coisa, para me destacar, a primeira coisa que eu preciso fazer é desenvolver o meu autoconhecimento. Eu, de fato, me conheço, eu sei o que me tira do sério, eu sei o que me potencializa, eu sei como eu me lido com frustração, eu sei como eu lido com pressão. Me conhecer. Me conhecendo, agora o que eu faço com esse conhecimento? Como lidar diante de diversas situações? E aí, as situações acontecem ao mesmo tempo, que é convivência. Seja o meu par, seja o meu líder ou o meu liderado, ou o meu cliente. Então, autoconhecimento, desenvolvimento nesses comportamentos que eu preciso desenvolver para essa habilidade que eu preciso ocupar, ou que eu já estou ocupando. E aí, normalmente, as empresas mais estruturadas, com boas práticas de gestão de pessoas, têm avaliação de desempenho e programas de desenvolvimento. Essas duas coisas ajudam bastante já. Se não tem, eu não preciso ficar só esperando a empresa, eu busco.
Existem hoje profissionais no mercado. Eu posso fazer um coaching pessoal, uma mentoria de liderança, que é diferente, tá? O coaching me desenvolve num comportamento que eu preciso melhorar, né? Seja comunicação, seja gestão de tempo. Quando eu pego uma mentoria de liderança, eu vivencio durante um período a minha rotina da liderança com este mentor. E aí eu trago os meus desafios, eu ensaio com ele formas de condução diferentes, vou para o meu laboratório, que é a minha casa, trabalho naquilo que eu discuti na semana e trago para ele resultado. E vou melhorando e aprimorando. E aí passa por tudo. Gestão de pessoas, gestão de tempo, modelos de reuniões, formas de dar feedbacks. Então, quando as empresas não têm essa estrutura para desenvolver o líder dentro de casa, eu busco fora. Né? Então, as próprias empresas de consultoria atendem individualmente, mas também tem profissionais. E, às vezes, dentro da própria empresa, eu tenho alguém que é muito bom e eu peço para ele mentorar. Legal. Então tem forma, eu não tenho dinheiro para investir, vou buscar de repente aí esse na empresa, cara, eu quero, ele é minha referência. Quem não tem a sua referência, né? Quem que a gente não se espelha por algum motivo, por querer me desenvolver mais, seja por competência técnica ou comportamental. E aí modela, então, né? Seriam assim essas dicas. Soft skills são essas, autoconhecimento, aí eu me desenvolvo e aí para liderança eu preciso trabalhar escuta ativa, eu preciso trabalhar resiliência, eu preciso trabalhar gestão de tempo. Eu preciso trabalhar gestão de times. E tem que gostar de gente, né? Não tem como fugir disso. Isso aí é básico. É o básico, é o primordial. Eu acho que quem não gosta de gente tem que trabalhar só com o desenvolvimento de casa ainda, né? Porque hoje, onde é que você não se relaciona com alguém? Né? Qualquer área hoje, né? Verdade. Você vê até um médico, cirurgião, tem no mínimo 4, 5 pessoas na mesa de cirurgia com ele. Exatamente. Ele tem que liderar aquelas pessoas. Perfeito. Kate, muito obrigado. Queria abrir o espaço para você agora, deixar seus contatos, contato da roupa, fica à vontade. Ok, tá vendo? Eu sou negociadora nata, mas eu não sou uma boa marqueteira. Bem, eu acho que todo mundo já conhece, assim, quem tá vendo a gente sai daqui do Espírito Santo, alguns clientes fora, é só achar a gente no site ou no Instagram, é Hopen ou Use RH. Né? O Use RH é uma excelente solução agora, lançamos uma IA recrutadora para o varejo, onde ela conversa com o candidato, com o georreferenciamento, já direciona ele para a loja que ele vai fazer a entrevista. Legal. Isso traz mais humanização. Né? Porque eu não sei com quem eu estou falando, qual a cor do olho dele. O que interessa é se ele tem as condições de participar de um processo seletivo e eu antecipo um processo que seria burocrático. Entendi. Ainda direciono ele pelo endereço para a loja mais perto, para ele às vezes não ter que atravessar o estado ou a cidade para um processo. Então a gente está nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, é sempre o mesmo nome, Hopen ou Use RH. E o meu é katia.hostes, no Instagram. Legal. E no LinkedIn. Perfeito. Kátia, muito obrigado. Obrigada a vocês. Everson, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, Kátia. É um prazer. Foi ótimo aí conversar com você sobre essa temática que, né, a gente precisa sempre realmente nos atualizar, né? Porque assim como o negócio ele é vivo porque ele é feito por gente, né? Então, a gente precisa realmente se atualizar. Parabéns pela Hopen, né? Obrigada. 15 anos, acho que é uma bela história. Belo marco, né? Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aqui no Espírito Santo, fora do Espírito Santo também. E espero aí realmente ainda termos bastante relacionamento. E Fabrício, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Estamos sempre juntos. E a você que acompanhou a gente até agora, tenho certeza que você ficou até agora porque você gostou do episódio. Então ajuda a gente, compartilha esse episódio que está precisando ouvir um pouco mais sobre o assunto aqui de hoje, sobre liderança, sobre gestão de pessoas. Curte, compartilha, segue a gente na rede social e até a próxima quarta. Um abraço.